Olá! No nosso trabalho, vamos falar sobre quais seriam as principais diferenças entre o pensamento keynesiano e a economia política clássica liberal. Eu sou a Lorena e eu vou começar dando uma contextualização sobre o Keynes. Bom, o Keynes foi um economista inglês, seu pai era professor universitário, então ele teve contato cedo com a economia. Ele se inspirou no primeiro economista de Cambridge, o Thomas Robert Malthus, de quem muito provavelmente herdou o conceito de demanda efetiva. Ele se tornou uma referência no campo econômico, quando jovem já era conselheiro do governo britânico, e foi também governador do Banco da Inglaterra. Foi representante no Tesouro da Conferência de Paz de Paris em 1919, no contexto da assinatura do Tratado de Versalhes, em que a Alemanha é responsabilizada pela guerra e pelas destruições ocasionadas. Nesta ocasião, tentou, sem sucesso, limitar a conta de reparações da Alemanha, uma vez que esta foi obrigada a pagar indenizações elevadíssimas. O projeto desse tratado era sufocar o país vencido. Keynes conhecia esse projeto e pediu demissão. Então, Keynes escreve a obra As Consequências Econômicas da Paz, em que criticou a política de tentar fazer a Alemanha pagar pela guerra. Nesta obra, reflete seu receio quanto ao futuro da Europa, com o argumento de que a vingança prevaleceria e poderia prejudicar a civilização europeia. Outra obra fundamental de Keynes foi a Teoria Geral do Emprego, Juro e Moeda, de 1936. Foi escrita em resposta à crise de 29. Ele vai defender nessa obra que a solução da crise seria aumentar o investimento para aumentar o consumo. Ele propõe uma gestão ativa do governo durante crises econômicas. O discurso keynesiano põe o Estado como um termo médio no circuito. É um otimismo prático, é a crença na capacidade de resolver os problemas da sociedade por meio de intervenções públicas adequadas. Keynes não acreditava na autorregulação da sociedade, nem do bom funcionamento espontâneo dos mercados. É a fé no Estado e não no mercado como a força restauradora da civilização. Ele não é otimista sobre o egoísmo e o autointeresse. Para ele, a busca do autointeresse não teria sempre como consequência o bem-estar comum, mas poderia alimentar uma raiva de fundo na sociedade mercantil que pode minar o seu potencial civilizador. Ele critica o laissez-faire e em seu pensamento também a ausência de adesão ao dogma liberal, que manda priorizar sempre a liberdade individual frente à igualdade e à justiça social. O Keynes vai propor uma metamorfose plástica do liberalismo por meio da mediação do Estado. O Estado deve intervir na economia para garantir o pleno emprego e evitar a retração econômica. Visa empregar a população, assim gerando maior desenvolvimento econômico, estabilidade monetária e a melhor distribuição da renda. O Estado deixa de ter o papel de espectador, mas também não seria dominante. A iniciativa privada não deixaria de existir se o Estado intervir na economia. É a participação ativa do Estado. Contrata em obras públicas de infraestrutura, regula o mercado e as taxas de juros. Assim, a população volta a ter renda, consome e a indústria volta a crescer. Taxa o lucro das empresas visando a diminuição da concentração de renda. O pensamento keynesiano é extremamente importante. Foi o fundamento do New Deal no governo Roosevelt, que tinha como objetivo tirar os Estados Unidos da recessão econômica. Muitos economistas se voltaram às propostas keynesianas durante a crise de 2008. Fundamentou no Brasil alguns programas de crescimento, como o Bolsa Família e o PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento. Essas medidas são medidas keynesianas para aumentar o consumo, o emprego e movimentar a economia, promovendo o bem-estar social. Keynes apontou algumas falhas na teoria econômica clássica. A alegação é que ela não conseguiu explicar nem as causas da persistência do alto índice de desemprego na Grã-Bretanha na década de 20, nem as da Grande Depressão. Eu sou a Rafaela e eu vou falar da questão do liberalismo. O liberalismo clássico e o neoliberalismo são duas escolas de pensamento econômico que desempenharam um papel importante na história do pensamento econômico. Embora os dois partilhem algumas semelhanças, também têm diferenças significativas nas suas opiniões sobre a economia, os mercados e o papel do governo. O liberalismo clássico, que surgiu nos séculos XVIII e XIX, é uma abordagem econômica baseada nos princípios dos mercados livres, da propriedade privada, da liberdade individual e da intervenção governamental mínima na economia. Os principais expoentes dessa tendência são Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill. As principais características do liberalismo clássico são os mercados livres, a política laissez-faire, a teoria do valor do trabalho e a autorregulação do mercado. O pensamento neoliberal surgiu no final do século XIX e início do século XX. Como uma reação a algumas das limitações percebidas no liberalismo clássico.
Economistas neoclássicos como Alfred Marshall e Leon Walras introduziram as principais características do pensamento neoliberal, como o conceito de utilidade, a teoria do equilíbrio e a teoria da utilidade marginal. As principais diferenças entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo se encontram na teoria do valor, na abordagem do equilíbrio e no foco na utilidade do consumidor. Em resumo, o liberalismo clássico é caracterizado pela política laissez-faire e pela teoria do valor-trabalho, enquanto o pensamento neoliberal introduz os conceitos de utilidade marginal, equilíbrio geral e a aceitação de uma intervenção governamental mais moderada na economia de mercado. Ambas as abordagens desempenharam um papel importante no desenvolvimento da teoria econômica e continuam a influenciar o pensamento econômico moderno. Olá, me chamo Fernanda Fraga e agora irei introduzir o objetivo deste trabalho, que se trata da comparação e da crítica de Keynes com relação aos pensamentos liberal clássico e neoclássico. Começando pela Lei de Say, que foi proposta pelo economista francês Jean-Baptiste Say no início do século XIX, ela foi um princípio fundamental que desempenhou um papel significativo na teoria econômica dos economistas clássicos e posteriormente dos neoclássicos. Essa lei, muitas vezes chamada de Lei dos Mercados de Say, afirmava que a oferta criava sua própria demanda. Em outras palavras, se argumentava que a produção de bens e serviços gerava automaticamente a renda necessária para adquirir esses bens e serviços. E em uma economia livre de interferências, ele acreditava que não poderia haver superprodução generalizada ou desemprego involuntário. O liberalismo neoclássico, que se baseou em grande parte nos princípios do liberalismo clássico dos economistas como Adam Smith, David Ricardo e Jean-Baptiste Say, adotou essa ideia como um dos pilares de sua teoria econômica. A Lei de Say desempenha um papel crucial na sustentação da crença dos neoclássicos de que as economias de mercado eram autorreguláveis e que, no longo prazo, qualquer desequilíbrio econômico seria corrigido automaticamente. Ou seja, os neoclássicos acreditavam que se os mercados fossem deixados livres para operar, a oferta de bens e serviços se adaptaria à demanda, e qualquer excesso de produção seria absorvido pelo sistema econômico. Keynes também argumentava que os mecanismos de ajustes de preços e salários, frequentemente falados pelos neoclássicos como respostas a desequilíbrios, eram lentos e imperfeitos. Em uma economia onde os preços e salários são rígidos, isso significa que eles não se ajustam rapidamente às mudanças nas condições econômicas. Isso resulta em desemprego prolongado e recursos subutilizados, porque, quando a demanda diminui, as empresas não conseguem reduzir os salários e os preços de seus produtos imediatamente. Isso cria um descompasso entre a oferta e a demanda, levando a uma prolongada ociosidade dos recursos e ao desemprego, já que as empresas não conseguem se adaptar rapidamente às mudanças econômicas. Considerações finais sobre a crítica de Keynes. As políticas keynesianas, portanto, destacavam a necessidade de intervenção governamental para estimular a demanda efetiva e restaurar o pleno emprego. A abordagem de Keynes recomendava ação fiscal e monetária por parte do governo para estimular o consumo e o investimento, preenchendo a lacuna de demanda e incentivando a produção. Ao questionar a validade da autorregulação dos mercados, Keynes influenciou uma mudança de paradigma na economia e na política econômica, que se estende até os dias de hoje. Essa controvérsia entre o pensamento neoclássico e keynesiano ilustra a complexidade das teorias econômicas e a importância de considerar diferentes abordagens na análise de questões econômicas e na formulação de políticas públicas.